os primeiros contatos entre os portugueses e os índios que aqui viviam. Certo? Desse primeiro contato já começa a surgir, então, o que nós chamamos dos primeiros brasileirinhos, certinho? Bom, e aí nós temos desse resultado, e aí vieram também os negros africanos, e o resultado foi essa mistura de cores, de formato, de rosto, né, que nós temos, que forma, então, a população brasileira. Bom, isso, processo todo, nós chamamos de miscigenação racial. Ok? Então, essa miscigenação consiste na mistura de várias etnias. No nosso caso aqui, no Brasil, principalmente negros, portugueses, brancos provenientes da Europa, os negros provenientes da África e os índios que aqui estavam, certo? Dessas três raças surge, então, o que nós chamamos de povo brasileiro. Beleza? Então, nessa maneira, da chegada dos portugueses, que vai então se miscigenar com os índios e posteriormente com os negros, nós tivemos a formação de um povo brasileiro a partir de uma população tri-híbrida. Três etnias que se cruzam então e formam o que nós chamamos de povo brasileiro. Bom, a população brasileira então ela vai vir de índios, brancos e negros, ok? Ocorre uma miscigenação e hoje todos nós somos considerados mestiços. A verdade é essa. Bom, no início, nós tínhamos essa formação social, né? O português com a Índia tem aí o mameluco, o português com o negro, o mulato, e o português, o negro com o índio, o cafuzo. Isso aqui hoje praticamente não existe. Por quê? Porque misturou mameluco com mulata, mameluco com português, mameluco com índio, misturou tudo isso, e é isso que então é a miscigenação, e é isso que é o povo brasileiro. Correto? Bom, então os brancos, aventureiros, degradados, cristãos, né, e fidalgos que vieram de Portugal, negros, os bantos e sudanês que vieram da África e os indígenas que aqui estavam. A mistura disso aí vai formar o povo brasileiro. E ainda temos aí na formação do povo brasileiro os imigrantes, tá? Italianos que vieram mais de 1.500.000, portugueses mais de 1.400.000, diversos espanhóis, alemães, esses imigrantes europeus contribuíram então para formar o povo brasileiro. Lembrando que principalmente italianos e alemães, eles vieram incentivados pelo governo brasileiro a partir do começo do século XX, quando da abolição da escravidão, né, o governo brasileiro resolve, então, clarear, branquear a população brasileira. Para isso, eles incentivam a vida de europeus, tanto com esse propósito de clarear a população brasileira, haja visto que nós tínhamos muito negro na população brasileira, como também utilizá-los no trabalho nas lavouras de café, né, haja visto que o negro acabava de se tornar liberto, ok? A formação do povo brasileiro é dessa maneira, beleza? Vamos para a formação do território brasileiro. A formação do território brasileiro começa a se formar um pouco antes da chegada de Colombo, com o chamado quando Portugal e Espanha, eles firmam então um acordo chamado de Tratado de Tordesilhas, certo? Esse tratado vai dizer que 370 léguas, né, 1.770 quilômetros ao oeste da ilha de Cabo Verde, pertenceria a Portugal. E a leste pertenceria à Espanha. Seria isso aqui, ó. Então, tudo que estivesse aqui na ilha de Cabo Verde, 370 léguas, pertenceria a Portugal. E o que estivesse a oeste, pertenceria à Espanha, correto? Esse é o chamado Tratado de Tordesilhas. Se nós observarmos, nós vamos ver o seguinte: por esse tratado, metade do Brasil pertence a Portugal e metade pertenceria à Espanha. Porém, aconteceu algumas coisas na decorrer da formação do território que não ficou por aí. Bom, assim é o nosso território hoje, né? E aqui era quando se descobriu. O que acontece? Acontece que os portugueses não obedeceram o Tratado de Tordesilhas. Os portugueses começam a ocupar o território brasileiro a partir de dois sistemas, o chamado entradas e bandeiras. Entradas eram expedições oficiais. As entradas não podiam passar os limites do Tratado de Tordesilhas. Por quê? Porque era formado por soldados, por missões oficiais do governo português. Eles só poderiam ir até onde está a Tordesilhas. Só que o governo português faz um esquema e chama as chamadas bandeiras. As bandeiras vai fazer com que, então, possa se adentrar no território, porque eram grupos de aventureiros, né, fidalgos, pessoas que não tinham muita ligação oficial com o governo. Dessa maneira, eles adentram pelo território brasileiro, né, formando, basicamente, ocupando boa parte do território brasileiro, que inclusive pertencia à Espanha, correto? E aí vai ter, então, o que nós chamamos de formação do território brasileiro, dando ao Brasil quase a sua extensão hoje, que é de 8.547.403 quilômetros quadrados, certinho?
Aí, né, homem branco muito bom dar presente, né? Sabe de nada, inocente. É apenas aí uma chargezinha para nós entendermos esse processo de ocupação do território e a formação do povo brasileiro a partir, né, de uma visão um pouco mais crítica. Então, no primeiro momento, o território brasileiro se formou aqui, ó. Esse é o Tratado de Tordesilhas e aqui as chamadas capitanias hereditárias, certo? Essas capitanias hereditárias eram doações que o governo português dava, concedia a algum membro da sua família, da nobreza, né, ou amigos. E qual era o objetivo? Justamente ocupar o território e fazer com que esse território pudesse, né, ser ocupado, porque esse território era motivo de cobiça de outros países. Então tinha que ocupar para possuir, né? Então aqui por isso que todas as capitanias iam até esse formato, que eles iriam até o Tratado de Tordesilhas, certo? Só que as bandeiras, elas fizeram mais, elas adentram o território brasileiro. Quando Portugal, a Espanha viu, os portugueses já tinham ocupado basicamente quase toda a área territorial. E aí eles utilizam o princípio do direito chamado de utis possidetis, ou seja, o território pertence a quem tomar posse. A verdade é essa, o território pertence a quem tomar posse, certo? E dessa maneira, o que vai acontecer? O Portugal e Espanha, então, vai assinar o Tratado de Madrid, concedendo que onde tivesse edificações portuguesas, pertencia a Portugal. Dessa maneira, o território brasileiro vai se formar assim. Em 1943 ou em 1912, o Brasil compra aqui o Acre da Bolívia, né? Perde a província da Cisplatina aqui para a Uruguai, tá? E até formar em 1990 o que nós chamamos de território brasileiro, que está aqui com 27 estados hoje, né? 26 estados e o Distrito Federal, ok? Essa é a evolução do território brasileiro e a sua formação no decorrer dos anos. O Brasil é um país muito grande, um país imenso. Isso faz com que o Brasil tenha a necessidade de ser regionalizado, dividido em regiões, para que o governo possa conhecer cada característica. Quem faz essa regionalização oficial é o IBGE, correto? O IBGE, então, divide o Brasil em 5 regiões de acordo com condições naturais ou antrópicas. Isso é que o IBGE faz. De características naturais e antrópicas, o IBGE vai dividir o Brasil em 5 regiões. Olha, em 1941 é a primeira. Ele divide assim: leste, nordeste, sul, centro-oeste e norte. Correto? Essas são as 5 divisões naquele período. Certo? Então, região norte, centro-oeste, leste, nordeste e sul. O que vai acontecer? A partir de 1940, vem uma dinâmica econômica ao Brasil. A região sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, se difere completamente das outras em virtude da industrialização. Certo? E aí, em 69, eles propõem uma nova regionalização. Sudeste, aí é São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nordeste, a leste some. Norte, centro-oeste e sul. E, finalmente, a nossa divisão de 88, com a Constituição, que vai determinar o Brasil como ele é hoje. Qual é a diferença? Principalmente Tocantins, Goiás é dividido, Tocantins vai fazer parte da região norte, né? Aqui, em 69, já vai acontecer a mudança da capital do Rio de Janeiro para o centro-oeste, né? E, então, aqui a única divisão realmente, a mudança que vai acontecer é a divisão do estado de Goiás, tem Tocantins, indo para a região norte. Essas são as regiões que nós temos hoje: norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, né? Com cada uma com as suas características, seja naturais, seja antrópicas. Então, o norte, por exemplo, é a região região de clima equatorial, floresta. O nordeste, uma região mais pobre. O sudeste, mais industrializada. O centro-oeste, grande produtora agropecuária. E a região sul, presença de imigrantes. Só que aí vem um cara chamado Pedro Pincha Geiser, que não concorda muito com essa regionalização, e ele propõe uma regionalização geoeconômica, que leva em consideração fatores sociais e econômicos. E ele vai regionalizar o Brasil em 3 regiões: região amazônica, região nordeste e região centro-sul. Essa regionalização não leva em consideração os fatores naturais, apenas fatores sociais e econômicos. Região amazônica, aquela região mais atrasada em termos de ocupação territorial, economia baseada no setor primário de produção. Região nordeste, região mais atrasada economicamente. Durante muitos anos foi a região mais rica. Hoje é a região mais atrasada, né? E a região centro-sul, a região mais rica, mais dinâmica do Brasil. Um fato curioso dessa regionalização é que ela não respeita os limites dos territórios dos estados.
como aconteceu aqui, ó. Aqui é tudo certinho, tá vendo? Por quê? Porque essa forma de regionalizar, a questão econômica não quer dizer que chegou aqui, acabou. Por exemplo, aqui no norte de Minas, certo? Essa região aqui é chamada de Vale do Jequitinhonha. É uma região muito pobre. Então, ela se assemelha mais com o Nordeste do que com o Centro-Sul. Então, ela foi para o Nordeste. O sul do estado do Tocantins e o sul do Mato Grosso são grandes produtores agropecuárias. Então, se assemelha mais com o Centro-Sul do que com o Amazonas, com o Norte. Então, ela ficou no Centro-Sul. Ok? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Era uma revisão rápida, eu disse para vocês, nós perdemos tempo, tivemos tempo com horário, né? Eu agradeço a todos, correto? Só uma revisãozinha. Se ligou, assista os vídeos, que tá fácil. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Comandante, quer falar alguma coisa? Não, só desejar sucesso aí para os alunos amanhã nas avaliações diagnósticas. Professor, obrigado pelas lives que o senhor Peço participou. desculpa, mas, né, a gente tem tempo também, tá bom? Foi excelente, viu, professor? Parabéns pelas lives. Obrigado, até mais. Até mais.